O programa de hoje vai destacar os investimentos das cooperativas na produção de energia limpa. Nós queremos ser autossustentáveis. Vamos mostrar ainda como são produzidos os calcários e quais as fórmulas usadas em Santa Catarina. É dividida entre calcário agrícola e calcário para indústria e brita para construção civil. Tem mais! Projeto de revitalização do solo, criado pela Coopera 1, quer melhorar a produtividade das lavouras. Com uma correção completa do solo. Associados estão ansiosos pelo início do programa, que vai beneficiar todas as propriedades. Ela vem para colaborar, que daí fica uma coisa mais fácil de fazer análise. E assim construímos esse cooperativismo de excelência. Porque, ao investir em projetos sustentáveis e produtos de qualidade, o meio rural catarinense vai continuar desenvolvendo sua imensa capacidade produtiva. Vamos juntos! Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos cooperativismo, somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. 29 de maio é celebrado em todo o mundo como Dia da Energia. A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância do uso de energias renováveis. Na verdade, esse é um dos caminhos da sustentabilidade. E as cooperativas catarinenses têm cumprido esse papel com muita sabedoria. Claro, ainda estamos longe de sermos autossuficientes, mas o caminho está traçado. E para comemorar a data, a gente vai mostrar 2 projetos distintos, cada um com o seu potencial, onde o foco é melhorar a produção de energia limpa, barateando custos. O mundo da sustentabilidade passa por aqui, pela geração de energia limpa. Hoje, as usinas fotovoltaicas são uma realidade em todo o país. Só para você entender, em 2021, o Sistema Nacional representou quase a capacidade instalada da hidrelétrica de Itaipu, considerada a 3ª maior do mundo. Nesses últimos anos, o Brasil atingiu um marco importante no setor de geração. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, são hoje mais de 1 milhão de unidades instaladas, que produzem perto de 14 gigawatts de potência. E para não ficar para trás desse movimento, as cooperativas de Santa Catarina também aderiram à causa. A Copérdia, por exemplo, ergueu a sua unidade de geração em 2019, com produção a partir de 2020. São 6.240 placas que possuem capacidade instalada de geração de 2 megawatts. E essa geração compartilhada atende 50 unidades consumidoras da cooperativa. O Brasil é um dos melhores locais do mundo para geração de energia solar. O pior local de geração do Brasil, ele continua sendo ainda melhor do que o melhor local da Alemanha, por exemplo, para gerar energia elétrica. Então você vê como tendência isso, uma prática que vai se expandir. É o futuro, a gente vê como, até que não apareçam novas tecnologias de geração de energia, sem dúvida a energia solar, eólica, são fontes renováveis, é o caminho. O custo hoje de uma usina como essa demanda muito tempo para que se pague? Em torno de 8 anos é o retorno do investimento. Só para você ter uma ideia, no dia em que estivemos aqui, isso era lá pelas 9h30 da manhã, essa usina estava produzindo quase 1 mega. O projeto de energia limpa, aprovado pelo Conselho da Copérdia, deve, em pouco tempo, atingir todas as filiais do grupo. Nós já temos, inclusive no nosso planejamento estratégico da cooperativa, que nós queremos ser autossustentáveis com relação à produção de energia limpa. Esse foi o primeiro, vamos dizer assim,
teste que a cooperativa fez, já entrou em funcionamento, e uma coisa que eu posso dizer que eu já estou arrependido de não ter feito isso de forma mais ampla para atender ainda mais a demanda da Copérdia. A energia limpa, a gente vê nos números que ela é uma tendência mundial, a energia de hidrelétrica vem reduzindo. O investimento hoje está valendo a pena na redução de energia das unidades? Eu acredito que nós, quando fizemos o nosso plano de trabalho, talvez isso que não nos levou a tomar a decisão na época de fazer maior. Porque realmente, naquele momento, o processo de investimento e do retorno, ele era um pouco distante de uma realidade, olhando como investidor. Mas hoje, além de ser um processo necessário para a organização, porque temos que ter mais responsabilidade com o meio ambiente, a gente também percebe que economicamente tem trazido ótimos resultados para casa. E resultado no sentido de economia. Talvez, num primeiro momento, a gente não enxergue o valor financeiro no resultado, mas quando a gente começa a observar o sistema econômico que a gente tem nas unidades de operação, realmente é algo que a gente poderia ter estruturado melhor, e que o case que nós criamos internamente já nos levou, então, à tomada de decisão de, no planejamento estratégico de médio e longo prazo, tornar a Copérdia autossustentável na produção de energia limpa. Essa área onde foram instaladas as 2 usinas não tinha serventia para a produção. É muito acidentada. Mesmo assim, ela serviu para gerar energia limpa e de qualidade. A gente muitas vezes quer salvar o mundo, né? E eu acho que a melhor forma de fazer isso é começar por onde a gente está. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas querendo salvar a Amazônia, mas não separa o lixo em casa, né? E com esse intuito que a Copérdia faz, ou tenta fazer o dever de casa, né? Fazer dentro de casa pequenas ações no seu dia a dia, ou dentro das suas atividades, manter a questão da responsabilidade ambiental. A utilização de energias limpas, né, renováveis, como é o caso da usina fotovoltaica, eu acho que representa muito isso, né? A gente reutiliza nas nossas atividades um pouquinho da energia limpa, né? É um pouco, vamos dizer assim, né, do que a gente chama de sustentabilidade, né? A gente não vai parar de desenvolver, de empregar pessoas, de incluir pessoas, né, no desenvolvimento, mas fazendo isso com responsabilidade ambiental, minimizando os impactos que a gente gera aí com as nossas atividades. É um setor de tendência mundial, né? Você vê isso como crescimento? Isso, é uma tendência, está dentro do ESG, agora que a gente fala também, né? O ambiental, social e governança. Então, vem sim como uma tendência a gente buscar sempre desenvolver as atividades buscando alternativas sustentáveis. Então. A FECOAGRO também está usando a energia fotovoltaica. As placas ficam sobre o teto da central de negócios e tem reduzido em quase 60% a conta de luz. Um dos nossos principais gargalo aqui que a gente precisa controlar a nossa despesa. E a energia elétrica em si, dentro da central de compras, dentro da central de negócios nossa, é uma das despesas maiores em virtude do nosso complexo de câmaras frias que a gente tem aí. E então a gente decidiu investir na energia solar. E é um projeto que se paga? Com certeza se paga. Hoje a gente consegue reduzir em média mensal 63%, 64%. E a questão do investimento que a gente fez em 9, 10 anos por aí, ele está quitado. Então, e sabendo que isso, as energias produzem para mais de 20, 25 anos de garantia de energia. Quer dizer, é um projeto de sustentabilidade. Com certeza, e isso a FECOAGRO se preocupa muito com essa questão de sustentabilidade, trabalha todo dia, e a energia solar é uma energia limpa, sem agredir o meio ambiente. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, desde 2012, o crescimento da área foi impressionante. Algo em torno de 66 bilhões em investimentos, com 390 mil empregos gerados. Vejam que o futuro passa por aqui. Vai para a rede de distribuição da concessionária e volta em descontos na conta de luz. Portanto, acenda essa ideia. Vale a pena. O quadro Relembrando dessa semana vai mostrar uma matéria produzida em outubro de 2020, onde o momento exigia a paciência do consumidor brasileiro em função da alta no preço do arroz.
À época, nossa equipe foi a campo para descobrir o que realmente estava acontecendo. E ela descobriu que o maior vilão desse aumento abusivo não estava lá na roça, não era o produtor rural. Revejam. Quando a oferta é baixa e a demanda é alta, os aumentos de preço se tornam inevitáveis. E esse cenário serve para tudo, seja no campo com a agricultura ou na cidade com as empresas de alimentos. Nada foge a esse fenômeno. É a lei da oferta e da procura. Geralmente o impacto é maior no meio rural, quando um determinado produto é essencial na cesta básica. No caso de agora, o arroz. Apesar desse cenário incerto, todas as cooperativas que compõem a Brasil Rice não terão problemas para abastecer o mercado, porque quase todas possuem arroz em estoque ou então em poder dos associados. Enfim, nenhuma vai precisar importar. E isso acaba deixando o cenário mais tranquilo, segundo explica o presidente Ivanir Zanata. Com certeza o ano que vem a gente vai ter muito mais qualidade no arroz, a gente vê os associados querendo investir, porque o agricultor ele é bem estranho, né? Quando ele ganha dinheiro ele quer reinvestir na sua propriedade. Então isso é estranho e bom, né? Bonito, né? Então eu acredito que vai ser um ano ainda de muita 2021, né? De renda e ganho para toda a cadeia. Nos últimos anos, o arroz foi o produto da cesta básica que menos remunerou o produtor rural. Além disso, o arroz produzido no Brasil custa 20% a menos do que o importado do Mercosul, por exemplo. Outra explicação da Brasil Rice é que esse movimento de alta não está centrado apenas no Brasil. O mundo inteiro já sentiu os reflexos. Nós estamos em 97 na posição no mundo todo de preço de arroz. E nós aí sofrendo, a mídia batendo, artista falando, fazendo memes aí com a gente. Isso é fazer sacanagem com o nosso produtor e acho que ele merece um pouco mais de respeito em toda essa cadeia aí. Com o produtor reduzindo área e a pandemia acelerando o consumo, o cenário não poderia ser diferente. Depois dos comerciais, vamos falar sobre correção de solo e da produção de calcário. Maior mineradora do estado, sediada em Botuverá, é uma das grandes parceiras do programa Troca-Troca. Eu tenho orgulho de ter essa empresa aqui em Botuverá e poder atender o produtor rural de Santa Catarina. Projeto Revitalizar, criado pela Coopera 1 de Palmitos, vai injetar mais de 5 milhões na correção de solo. Inicialmente, nós gostaríamos que o produtor procurasse o departamento técnico, fizesse a inscrição, porque é por inscrição, né? Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Cicobi, Osesc Sescope Santa Catarina, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Explicação, tem explicação, explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Cooperativismo. Somos feitos de cooperação. Osesc e Sescope Santa Catarina. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro.
A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. O programa Troca-Troca, construído via FECOAGRO, Cooperativas Associadas e Governo do Estado há mais de 20 anos, busca melhorar a produtividade do campo, especialmente na cultura do milho e agora nos cereais de inverno. E para ter um solo saudável, o primeiro passo é corrigir a acidez deste solo, dessa terra. Feito isso, o sucesso estará garantido. Agora, eu lhes pergunto, vocês sabem como são produzidos os calcários? Impossível não se impressionar com o tamanho dessas jazidas. Elas são antigas, mas produzem muito. Nessa primeira, são extraídas as rochas que vão se transformar em calcário dolomítico. Ela foi aberta em 1970. Representa 25% do movimento da empresa. Já essa outra é bem mais antiga. Nos remete aos anos 40, uma jazida que produz o calcário calcítico, o mais aceito pelo mercado. Nesses quase 40 anos, a Calcários Botuverá precisou se reinventar. Hoje, ela atende também as indústrias, sejam cerâmicas, telhas ou britas, mas o foco do seu Nilo e do Eduardo continua sendo o bem-estar do produtor rural catarinense. O Eduardo é o gestor da empresa. O seu Nilo, o fundador. O começo dessa jornada foi lá nos anos 80. Juntamente com mais alguns amigos, o seu Nilo teve a ideia de produzir o calcário para o mercado agrícola. Foram tempos árduos. Vendo a necessidade de ter calcário para atender o produtor rural, os pequenos produtores, nós se unimos, então começamos com a fábrica de calcário. Mas a fábrica que nós começamos era para produzir 800 a 1.000 toneladas por mês, sabe? Quebrando pedra à marreta, carregando o caminhão à mão, e essas dificuldades nós tínhamos. Nós pegava saco de cimento usado para ensacar o calcário para levar para o produtor. O setor fumangeiro é que era o forte na época aqui na região, mas também existia um interesse muito grande do governo do estado iniciar um programa de calcário para atender o pequeno produtor. Quando o senhor olha para dentro e vê a dimensão que ganhou isso, como é que o senhor se sente? Realmente, para a gente que nasceu, lutou ali, levantando de madrugada qualquer problema que tinha na energia elétrica, que era cooperativa, e hoje vendo o crescimento devagar da indústria e a continuidade como nós temos, a gente se sente muito bem. Eu tenho orgulho de ter essa empresa aqui em Botuverá e poder atender o produtor rural de Santa Catarina. Aqui na empresa em Botuverá, o movimento diário é frenético. Quando os caminhões chegam, lá das jazidas, a descarga é feita pelo tipo de rocha. Essa, a mais amarelada, é de dolomítico. Já essa outra, mais escura, é de calcítico. Nesses longos 20 anos de programa Troca-Troca, os calcários Botuverá não frouxaram a corda um dia sequer. Hoje, 20% da demanda vão para as cooperativas. E os outros 80% são para a venda direta, que também pode estar dentro do programa. A produção da empresa, ela é dividida entre calcário agrícola e calcário para a indústria e brita para a construção civil. No calcário agrícola, existe uma sazonalidade, que é o período de safra e fora de safra, né? A capacidade hoje da indústria de calcário agrícola, ela fica em mais de 70 mil toneladas por mês. Claro que tem a sazonalidade, então, pegando o ano passado, que foi um ano bem fora da curva, no sentido positivo, assim, né? A gente produziu 560 mil toneladas de calcário agrícola, a gente comercializou, né? A capacidade produtiva
ela é além disso, mas aí existe a sazonalidade. O produtor lá no campo sabe que para ter sucesso, a terra precisa de matéria orgânica, mas também de cálcio e de magnésio. E nesse universo complexo, talvez poucas pessoas se deem conta de que o sucesso do campo começa por aqui, nas jazidas de calcário. Apesar de todo o sucesso do programa Troca-Troca, infelizmente nem todos os produtores catarinenses são atendidos ainda, justamente pela falta de recursos. Alguns porque não se enquadram no objetivo do programa e outros porque os recursos liberados ficam aquém da necessidade. Mas, para não deixar ninguém pelo caminho, a Coopera 1 criou o programa Revitalizar, onde vai liberar 5 milhões de reais com foco na melhoria da qualidade do solo dos seus cooperados. O bem maior de um produtor rural é a terra, que ele cultiva, é ou não é? Em tempos passados, pouca ou quase nada de tecnologia era empregada no campo. Hoje não. Hoje, sem uma boa correção de solo, não há produtividade. E pensando nisso, a Coopera 1 de Palmitos criou recentemente um programa exclusivo voltado aos seus associados. É como se fosse uma extensão do troca-troca do governo do estado, com aplicação durante o ano todo. Nós decidimos fazer esse programa Revitalizar, para beneficiar os produtores, também aqueles que não se enquadram no Pronaf, que até há pouco tempo, inclusive, só os produtores que se enquadravam no Pronaf, até 30 toneladas de calcário, e hoje o nosso programa Revitalizar, ele atende a todos os produtores associados da cooperativa, com uma correção completa do solo, o calcário, fósforo, potássio, tá? Então, um programa realmente completo. A coleta do solo é feita pelos agrônomos da cooperativa, que enviam aos laboratórios para entender as necessidades de cada região e assim aplicar as técnicas mais recomendáveis. O programa vai destinar 5 milhões de reais com acesso livre. Segundo dados estatísticos, a correção de solo pode proporcionar até 100% de produtividade nas lavouras. Na cultura de grãos, o melhor remédio é sempre observar as orientações dos técnicos. Afinal, são eles os melhores conselheiros. O intuito de tudo isso é se fazer uma análise de solo bem coletada, pelos profissionais, para que se de fato se tenha uma real necessidade dos nutrientes e a exigência da planta, para que se faça uma correção ideal para nós termos aí uns resultados de alta produtividade. Inicialmente, nós gostaríamos que o produtor procurasse o departamento técnico, fizesse a inscrição, porque é por inscrição, E a partir do momento que tem as inscrições, o técnico vai a campo, começa a coletar as amostras, e em cima das amostras depois faz a recomendação técnica. Ele é um programa permanente, É um programa permanente que nós criamos porque nós sentimos a necessidade, porque existe o programa do governo do estado, o programa Terra Boa, porém ele não atende toda a demanda dos nossos associados. O programa Terra Boa atende os associados e não associados, então nós criamos um programa para ampliar esse volume de corretivos para atender os nossos associados. Hoje a cooperativa usa entre seus associados 50 mil hectares para a soja, 45 mil para o milho e outros 29 mil para o trigo. Segundo o levantamento, entre os 10 mil associados, perto de 20% trabalham com a cultura de grãos. Como o Diogo, por exemplo. Ela vem para colaborar, que daí fica uma coisa mais fácil, fazer análise, um prazo bom para pagar também isso, É um trabalho de formiguinha, mas com o tempo sempre vai melhorar, E para quem trabalha com grãos, precisa de produtividade, é uma ajuda, Sim, para quem tem grão e pastagem, tudo, Principalmente grão, que é o caro forte da nossa propriedade hoje, enfim, O projeto, que ainda é embrionário, tem tudo para melhorar a produtividade e a renda do associado. Mas isso vai depender de cada um. Afinal, cada associado sabe aonde aperta o calo. Com tantos bons exemplos, o cooperativismo agropecuário catarinense segue cumprindo o seu papel. Fiquem todos muito bem, cuidem-se e até o próximo encontro. Tchau!